Eu passo a palavra agora ao doutor Fábio Henrique Prado de Toledo, excelentíssimo senhor juiz de Direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Campinas. Doutor Fábio, o senhor tem 15 minutos para explanar a sua ideia e mais 5 depois para a conclusão, tá bom? Muito obrigado, fica à vontade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os senhores vereadores, senhor secretário, senhor Edivaldo, cara Bianca, professores, a plateia aqui presente, cidadãos de Limeira que vieram participar desse debate. Eu inicio agradecendo imensamente esse convite, essa oportunidade de estar aqui para tentar dar uma contribuição. Mas já queria, de início, nessa minha explanação, quebrar uma expectativa. Talvez vocês estejam pensando, bom, por que chamaram um juiz de direito para vir aqui? O que ele poderia acrescentar a nível de educação? Talvez algumas pinceladas em questão de constitucionalidade, o professor Edivaldo falou com muita propriedade, e aliás gostaria de registrar o nosso profundo respeito, o elogio à explanação serena, professor Edivaldo. Mas não só isso. Eu diria que eu tenho uma certa experiência em educação. Eu nascido nesse meio. Minha mãe foi professora do ensino infantil durante quase 30 anos. Minha sogra foi professora, afiliada da APOESP, durante grande parte da sua vida. Meu sogro também, pessoa que eu tenho um profundo respeito, um grande carinho, foi e é professor há seguramente mais de 3 décadas. Eu fui por 11 anos professor universitário. Também tenho uma vasta experiência docente em casa. Em Campinas eu já sou conhecido, mas aqui não. Talvez não, porque tem uma peculiaridade que eu e minha esposa nós temos 11 filhos. Então, por conta disso, uma experiência de educação em casa também. Sou especialista em educação em família e educação familiar pela Universidade Internacional da Catalunha, em Barcelona. Então, penso que é por conta disso que nos convidaram para falar um pouquinho sobre esse tema. Eu gostaria até de começar. Foi uma dúvida que colocou o nosso secretário, o Edivaldo também colocou essa dúvida. E eu confesso aos senhores que num primeiro momento em que eu fui convidado a falar sobre esse projeto e estudar sobre esse projeto, eu também, Edivaldo, comecei com essa dúvida. Será que precisa? Será que precisamos de uma norma dessa natureza? E quando eu me perdia nessas indagações, eu confesso que me vem à memória uma aula que eu tive ainda na universidade, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, de um professor que nos ensinava a distinção entre direito, a norma jurídica e moral. E o exemplo que ele dava, esse professor, o exemplo era o seguinte: olha, décadas atrás aqui em São Paulo, estávamos em São Paulo, não existia uma lei assegurando o assento preferencial nos transportes públicos. E dizia ele, por que não tinha essa lei? Porque era inconcebível uma senhora ou uma pessoa de idade subir no bonde e o primeiro que se deparasse com aquela pessoa já cederia o lugar para a pessoa no bonde. Ou seja, não precisava de uma lei, um assento reservado, porque era um aspecto de educação e de moral em que já se vivia. Tornou-se necessária uma lei municipal, e que hoje se proliferou para todos os lugares, na medida em que, infelizmente, nós talvez fôssemos perdendo essas regras elementares de cortesia, que é um levantar-se, um ceder o lugar para uma dama, um ceder um lugar para uma pessoa mais velha. O legislador precisou intervir porque faltava essas normas de cortesia. E dizia ele que a diferença entre a moral e a norma jurídica é que a norma jurídica ela tem a possibilidade de se impor uma sanção, ou seja, a partir da hora que virou lei, ela só é lei se tiver uma consequência para quem descumprir, ao passo que a moral nem sempre há uma sanção. Às vezes há. Por exemplo, se aquele jovem não cedia o lugar para alguém no bonde, alguém pensaria, puxa vida, que rapaz mais mal educado, né? Como não cede o lugar? Mas não havia uma possibilidade de eu exigir, olha, por gentileza, eu já tenho idade suficiente, levante-se que eu vou sentar, porque não existia uma regra. Não sei se vocês já intuíram onde eu quero chegar e o paralelismo que quero fazer com esse projeto,
Mas algo de semelhante pode acontecer. A professora Bianca, com muita propriedade, nos trouxe fatos. Não confesso que não tenho a dimensão desses fatos, mas há um problema social. Há uma questão, um problema que surgiu, e é precisamente a partir de problemas em que os senhores, essa casa, é chamada a intervir para regular a vida em sociedade. Esse é o papel do parlamento. Essa é a função das leis. Uma norma, ela sempre tem um valor por trás dela. Desculpe se eu falo com um tom muito de professor, mas aqui acho que eu fico muito à vontade, de volta, para falar como professor, pela experiência que tive, pelo amor que eu tenho pelo magistério. Então, daqui a pouco eu estou me sentindo como se fosse professor aqui, então vocês vão saber relevar isso e me perdoar se eu falar com um tom excessivamente de professor. Porque, no fundo, eu amo essa profissão e é por isso que estou aqui. Então, quando o legislador é chamado a fazer uma norma, sempre tem um valor por trás disso. Um outro exemplo, quando a gente faz um Código Penal, e tem lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena 6 a 20 anos e depois algumas circunstâncias em que essa pena vai de 12 a 30 anos. Qual é o valor? Qual é o valor que está por trás dessa norma? O valor, vida humana. A defesa da vida é algo necessário a ponto de precisar do legislador em colocar uma pena severa para aquele que violar um direito desse. Então, só se cogitou de instituir um artigo no Código Penal porque, infelizmente, as pessoas não cumprem voluntariamente, não agem só por amor, então é necessário que se haja uma sanção para quem descumprir aquela regra. Muito bem. Então, quando nós nos perguntamos, precisa dessa lei? A resposta a isso não é jurídica. Nós vamos nos debruçar sobre questões sociais, como essas que a professora Bianca nos trouxe, e muitos locais está se chegando a essa conclusão de uma necessidade do legislador intervir, sim, para corrigir um problema que está surgindo no bojo da nossa sociedade. E talvez, Divaldo, você já esteve nos perguntando, então qual o valor que estaria por trás de uma norma como essa, que eu peguei o exemplo do artigo 121 do Código Penal, é fácil. O valor que está por trás disso é a vida humana. E aqui? Pasmem, mas nós estamos falando de liberdade. Eu esperava uma reação um pouco inflamada da plateia. Liberdade, mas liberdade tolhendo, amarrando as mãos do professor? Eu também era uma dúvida que eu tinha, professora Bianca, antes de nos debruçar sobre a letra da lei, como a senhora convidou a todos que o fizessem. E eu confesso que tinha duas dúvidas, vereador. Tinha duas dúvidas. A primeira delas é precisamente a liberdade do professor, a liberdade de cátedra. Será que isso aqui não vai amarrar a mão do professor? Será que ele não vai ficar engessado? Será que não estaria aqui, Divaldo, algo subjacente o seguinte, vamos substituir o professor por vídeos completamente neutros, porque se o professor entrar na sala de aula ele pode se exceder e se excedendo sendo punido? Uma dúvida, então será que nós estamos tolhendo a liberdade do professor? Essa seria uma primeira indagação. E uma outra preocupação que eu tinha, de um artigo da lei também, que fala de neutralidade. Deverá o Estado, os seguintes princípios, neutralidade política, religiosa e religiosa do Estado. Mas comecemos então pelo primeiro, tolher a liberdade. Será que essa lei vai tolher a liberdade do professor? Professora Bianca, vamos ler a lei. Vamos ler a lei. E o que diz nesse aspecto, para saber se ela vai ou não tolher a liberdade do professor? No exercício das suas funções, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover. O verbo é, meus alunos, promover. Promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas ou partidárias. Será que ele não pode manifestar a opinião dele, secretário? Claro que sim. Claro que o professor pode manifestar a sua opinião. Será que durante a aula, mesmo que ele tenta assumir ares de imparcialidade, o aluno percebe. O aluno percebe tudo, professor Bianca. O aluno, no tom de voz, ainda que eu vá
E se eu sou suficientemente honesto intelectualmente. Vou tratar de um tema, sei lá, polêmico, vou tratar, cheguei em meados do século XIX e vou falar de marxismo. E tenho que falar, e tenho que expor as correntes. Se eu sou marxista, não sou, isso é só um exemplo. Se eu sou marxista, os alunos que já estão comigo ali há 1, 2, 3 anos, vão perceber pelo brilho nos olhos em que eu pronunciarei a palavra Marx, eles percebem. Ao falar de Adam Smith, talvez vou franzir um pouco o rosto e vai um pouquinho. Ao falar de liberdade de mercado, de falar de individualismo, talvez eu vou parecer aquela música da Rita Lee, quando ela fala High Society, né? Down, down, down no High Society, ela fala o High Society com uma ênfase de nojo. Talvez o professor ele não vai conseguir esconder uma certa repulsa ao falar de Adam Smith. Isso é natural. O ser humano não pode e não consegue ser neutro. Não é disso que cogita o projeto. Não estamos querendo, professor Edivaldo, amarrar as mãos do professor. O professor tem direito de manifestar a sua opinião. Não é isso que está na lei. A professora Bianca começou nos chamando a nos debruçar sobre o texto da lei, não pelo que ouvimos dizer, até porque o professor não pode ser algo que tenha pré-conceitos. O que é um pré-conceituoso? É quem vem com uma ideia pré-concebida e a partir daí não quer debater e não quer saber do que se trata. O que se busca proibir com isso aqui é uma promoção. Promoção de uma determinada ideologia, de uma forma de pensar. Isso sim que vai contra. E qual o valor subjacente a esse projeto, então? Qual o valor subjacente? A liberdade. Porque os nossos alunos podem ser que não concordam com aquilo que o professor fala. E aqui eu faço aqui nós estamos numa casa cheia de professores, eu faço um desafio. Nós conseguimos, ao corrigir uma prova, em que a questão é puramente opinável, o aluno pode ir tanto numa direção quanto noutra, ambas igualmente aceitáveis, desde que ele demonstre o conhecimento, o domínio daquilo que foi ensinado, e desde que seja coerente na sua argumentação. Como professor, eu tenho a coragem e a imparcialidade de dar a mesma nota, ou a mesma nota para um aluno que pensa completamente diferente de mim, mas foi coerente e demonstrou conhecimento do tema? Será? E não vou pegar exemplos, porque a questão aqui não é ideológica, direita contra esquerda, esquerda contra direita. Vou pegar um exemplo, então, de um professor, até porque eu confesso que eu acho que essas expressões direita e esquerda já foram sepultadas há décadas, nem deveriam existir mais. Mas vou pegar um exemplo de um professor, eventualmente, que tenha uma ideologia que se qualificaria como de direita. E tem uma questão ali, um aluno abordando uma questão indígena, fala que os índios sofreram opressão. Epa, opressão, num viés mais de direita, é comunista, já vou tirar nota desse aluno. Está certo? Não. E se ele usou adequadamente a expressão opressão, para analisar uma questão sociológica, e eu, com um viés que não concordo com aquilo, já tiro nota do aluno. Então, mas ainda assim, professor Edivaldo, eu confesso, mas nós conseguimos consertar isso através de lei? Não. Não. Esse projeto, ele por si só não resolve o problema. O problema resolve a partir de um professor profundamente comprometido com o educar, com extrair o melhor de cada um dos nossos alunos, um professor imparcial, não neutro, e um professor preocupado com o que é melhor para o seu aluno. Muito bom seria, e eu costumo dizer isso às vezes quando eu estou tratando de... Onde eu vejo o tempo? Nossa, eu costumo dizer isso quando eu estou tratando de questões médicas, de erro médico. Eu falo que lá há um problema semelhante ao que nós temos aqui. O ideal seria que todos os médicos agissem por amor ao paciente, sem precisar que houvessem normas que ficassem a todo momento ameaçando-os de puni-los por erro médico. Igualmente com o professor. Melhor seria
que todos os nossos professores agissem por amor, querendo extrair o melhor de cada um dos seus alunos. Mas se é inegável que há situações em que isso não é respeitado, o parlamento não pode se omitir. O parlamento não pode lavar as mãos como Pilatos e dizer isso é lá convosco. Mas eu devo entrar também na questão da constitucionalidade, professor Edivaldo, que foi levantado, e não me parece que haveria uma ofensa ao artigo 206 da Constituição Federal. O senhor tem mais 5 minutos. Mais 5 minutos, tá. Eu vou tentar ser o mais breve possível. É que a minha aula tinha 50 minutos, então eu vim preparado para isso. E a última vez que eu entrei numa sala de aula, eu tinha 50 minutos, vereador. Mas eu vou cumprir a regra. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Artigo 206 da Constituição Federal. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento e a arte do saber. Penso que o acento estaria nesse inciso, professor, a preocupação maior do senhor. Agora eu leio de novo o artigo de que falávamos. O professor não está impedido de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. A questão é uma promoção ideológica desrespeitosa à liberdade do aluno. Isso sim que é o que nós queremos coibir. Até porque não há direito absoluto. Cada direito tem como limite o direito do próximo. A liberdade do professor não é absoluta, ela encontra o seu limite na liberdade do aluno de ser tratado dignamente por pensar diferente do professor. É disso que nós estamos cogitando, é disso que nós estamos falando. Mas o projeto fala também de neutralidade, e isso nós já, de certo modo, nós já abordamos. Não há ser humano neutro. Nós não somos neutros, mas precisamos sim respeitar quem pensa diferente de nós. Esse que é o ponto. Então é um projeto que tem subjacente o respeito à liberdade. Ainda que para isso a gente tenha que tratar de questões que limitem o exercício do professor, mas naquilo que extrapola e não que vai contrário à nossa Constituição Federal, que com devido respeito não é contrário à Constituição Federal. E o projeto prestigia uma questão fundamental, que é a primazia dos pais na educação dos nossos filhos. Isso o professor Edivaldo falou, eu gostaria de dar ênfase ao que o professor Edivaldo falou, que pais participem da vida da escola. Eu ouvi como que um reclamo de um professor experiente, venham para a escola. Eu queria fazer eco do professor Edivaldo no que ele falou. Nós não podemos nos omitir de participar da vida da escola. E é um reclamo de um professor que há anos vive o drama de não contar com o apoio dos pais na educação dos filhos. Gostaria, professor, de fazer eco dessas suas palavras. E isso dá ênfase à primazia dos pais na educação dos filhos. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso no parlamento, que pai e mãe cooperam com Deus na nobre missão de trazer filhos ao mundo. Ser mãe e ser pai é um ato sublime, é um ato de amor, mas que não se esgota no gerar filhos. O ato de amor pelo qual nós trazemos os nossos filhos ao mundo se prolonga na missão de educar. E o Estado tem que ser alguém que apoia pai e mãe nessa sublime missão. E esse projeto, ele vai resolver isso daqui? Não. Esse projeto ele está dizendo para os profissionais da rede pública, vocês deveriam apoiar pai e mãe. Mas se não for para apoiar, pelo menos que não atrapalhem. Pelo menos que não atrapalhem. Pelo menos que não destruam aquilo que nós com muito sacrifício estamos construindo. Esse é o valor que está sempre subjacente à edição de uma norma e aqui não é diferente. Aqui não estão diferentes. Então, se me permitem, só a título de conclusão, há um direito natural de pai e mãe na educação dos filhos, e aqui nós estamos lutando para que a minoria mesmo, professor Edivaldo, felizmente é a minoria, mas é uma minoria que já faz estrago, já é um fenômeno social que não podemos negar. E é por isso que o legislador precisa se antecipar para regular essa situação, para que assim como são poucos as pessoas que cometem homicídio. Felizmente, é menos que 0,001% da população.
Mas para esse 0,001% é necessário que tenha o artigo 121 do Código Penal. Felizmente, são poucos professores que se valem da audiência cativa para fazer uma espécie de doutrinação nos seus alunos. Mas já é um número suficiente para que chame a nossa atenção e nos atentam para que fala, não, aqui não. A liberdade de cátedra termina onde começa a liberdade dos nossos alunos. E aqui nós não podemos transigir. Não podemos transigir porque não se transige com direito alheio. É disso que cogitamos e estou à disposição para se alguém quiser fazer algumas perguntas, estamos à disposição. Muito obrigado.